Bem, bom dia a todos. É bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus com o povo de Deus para a honra do mesmo Deus. Antes de falar com vocês, permitam-me falar com o Senhor, pedindo a Ele que me ajude nesta hora. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que dá o conteúdo da minha mensagem. Obrigado pelo Teu Espírito, que dá a força para falar. Especialmente obrigado pela Tua graça, que cobre a minha insuficiência e me permite falar em Teu nome. Se é verdade que um público desse tamanho e tão diverso pode ser intimidante, não há nada mais intimidante que anunciar a Tua santa palavra através de lábios impuros. Uma palavra sobre o Senhor diante do Senhor. Então apenas oro para que o Senhor me use como um microfone, para que a sua voz seja ouvida. Peço em nome de Jesus. Amém. O último e-mail que recebi da conferência Sing dizia que eu deveria falar sobre... Deixe-me lê-lo para vocês. Como o sacrifício e a abnegação devem caracterizar nossas igrejas quando nos unimos em torno de Cristo em nome do nosso testemunho ao mundo. Trata-se de um tema incrível, mas só tenho 15 minutos para cobri-lo. 15. Então, vistam seus tênis. Vou correr. Alguns de vocês sabem que Charles Dickens escreveu um romance em 1859 chamado Um Conto de Duas Cidades, ambientado em Londres e em Paris, antes e durante a Revolução Francesa. Ouça como o autor abre esse romance. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Foi a época da fé, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, foi a estação das trevas. Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós. Não havia nada antes de nós. Todos íamos direto para o céu. Todos íamos direto para o outro lado. Em resumo, o período foi tão deprimente que algumas das autoridades mais barulhentas insistiram para que ele fosse recebido para o bem ou para o mal, no grau superlativo de comparação somente. Esse é um parágrafo famoso e quase 200 anos depois, quase me sinto da mesma forma. Hoje, mais do que nunca, estou convencido de que Salomão estava certo. Não há nada de novo debaixo do sol. E ainda assim, algumas coisas são novas. A decadência moral na qual estamos vivendo já foi vista antes. Desta vez, no entanto, ela é diferente. É mais amplamente divulgada. Tem sido impulsionada pelas redes sociais. Tem sido promovida por pessoas inteligentes que querem a mídia e sabem usar a mídia para criar o fosso entre Deus e o mundo, que é o mais amplo hoje do que era antes. E acho que isso pode ser demonstrado se alguém estiver disposto a vê-lo. Em Apenas Dois Homens, o título do último livro do Dr. Albert Mohler, há uma tempestade se formando, sem dúvida. Os fundamentos da civilização ocidental foram abalados. Simplificando, estes não são tempos comuns e, portanto, precisamos de uma igreja extraordinária, com discípulos extraordinários, que estão dispostos e prontos para permanecer na brecha.
Há uma lacuna que você conhece e há uma necessidade de se posicionar nela. Deixe-me ler para vocês duas passagens que irão mostrar a diferença quando um crente ou uma igreja se colocam na brecha e quando não há ninguém. O Salmo 106, 23. Por isso, declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Um homem na brecha atrasou a visitação da ira de Deus sobre o povo. Isso parece quase irreal. E ainda assim está na Bíblia e, portanto, eu acredito. Agora compare esse texto com o próximo que vou ler para vocês em Ezequiel 22:30, que muitos de vocês devem conhecer. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Naquele momento, a ira de Deus estava prestes a se manifestar sobre o povo de Deus. E Deus procurou alguém que intercedesse em justiça entre ele e as pessoas, para que ele não as destruísse. Deus procurou, ele mesmo procurou por um intercessor, mas não conseguiu encontrar nenhum. Parece que se alguém estivesse disposto a se colocar na brecha como Moisés fez, a destruição de Jerusalém poderia ter sido evitada. Parece isso. A linguagem das duas passagens que acabei de ler para vocês sugere exatamente isso. Ficar na brecha é a necessidade da hora. Não há dúvida a respeito. Esses são tempos difíceis. São tempos para homens e mulheres de coragem, dispostos a morrer para si mesmos, dispostos a se sacrificar pela causa de Cristo. Fomos enviados em uma missão para implorar em nome de Cristo: reconciliem-se com Deus. Sejamos como Paulo, que foi persuadido, que conhecia o temor do Senhor e que, conhecendo esse temor, persuadia os homens. É o que ele diz aos Coríntios em sua segunda carta. Ele segue persuadindo homens. Já devia ter sido persuadido um dia. Essa persuasão não o deixava ficar quieto. A razão pela qual a força missionária hoje não seja maior talvez seja porque não estamos sendo persuadidos o suficiente. Paulo foi persuadido do julgamento iminente. Paulo foi persuadido da necessidade urgente do Evangelho para aqueles que estão perdidos. Paulo também foi persuadido sobre o poder do Evangelho, o poder do Evangelho para abrir os olhos das pessoas, o poder do Evangelho para convencer os homens de seus pecados, o poder do Evangelho para libertar os cativos da escravidão do pecado, o poder do Evangelho para produzir alegria no meio das piores circunstâncias. O texto de 2 Coríntios 5 que mencionei ele não diz que devemos nos tornar embaixadores de Cristo. Isso já somos. Repetidas vezes na palavra de Deus somos lembrados de que não temos mais o direito de viver para nós mesmos. Ouça Paulo novamente em 1 Coríntios 6,19. Vocês não pertencem a si mesmos. 6,20. Pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. 7,23. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Se vivêssemos para nós mesmos, seria muito difícil. Quase impossível viver o conhecido, o seguro, o agradável. Seria difícil. Minha esposa e eu somos médicos. Exerci e ensinei a medicina neste país há vários anos. Depois de 15 anos exercendo e ensinando, a prática
da medicina, um dia fui convencido pelo testemunho de um casal de missionários que tinha ido para as Filipinas, onde ficaram por 30 anos, e logo depois daquela noite tomamos a decisão de voltar para Santo Domingo. Por quê? Por que deixaríamos o seguro, o agradável, o conhecido, a prosperidade? Bem, eu sabia que iria comparecer perante o tribunal de Cristo um dia. Sabia que haveria um dia de acerto de contas. Sem dúvida, isso está nas Escrituras. 2 Coríntios 5:10. Voltei porque conheci o temor do Senhor, e então comecei a persuadir os homens. Tomei essa decisão porque o amor de Cristo me compeliu a isso. Voltei porque eu tenho e espero que vou ter uma gratidão monumental pelo Filho que morreu por mim na cruz, para que eu não mais continuasse a viver para mim mesmo. E voltei porque, depois que nasci de novo, eu não vi ninguém de acordo com a carne usando as palavras do apóstolo Paulo. Não era impossível para mim fazer isso, de modo que quando voltei para Santo Domingo, vi as pessoas perdidas. Fui movido por compaixão e, portanto, fui com a intenção de alcançá-las para Cristo. As pessoas precisam de redenção para experimentar a liberdade e a liberdade do pecado. Os crentes de hoje precisam de uma melhor apreciação pelo amor de Cristo. Paulo se sentiu compelido por esse amor. Sentiu-se fortemente pressionado, incomodado ao experimentar o amor divino. O amor de Cristo o empurrou a ir até ele ser decapitado pela causa, de acordo com a tradição. Paulo foi movido por aquilo que aconteceu na cruz. Percebe que ali o Deus Criador havia se tornado o Deus Redentor. E então, não só o Deus Redentor, mas Deus tornado gente, o servo e o sofredor, e então um Deus na cruz. Esse é um pensamento surpreendente. O homem foi quem violou a lei, mas o legislador teve que se tornar um homem cumpridor da lei para que pudesse então ser tratado como o transgressor da lei, para que reconciliasse o santo com os profanos. O mundo precisa ouvir a mensagem, mas ele precisa ver a mensagem nas vidas daqueles que acreditaram. Caso contrário, jamais verá o poder do Evangelho para transformar vidas. Não somos a mensagem, Cristo é, mas somos o povo transformado pela mensagem. Quando a vida de Paulo foi transformada, então tudo, daquele ponto em diante, seu nome, sua fama, sua reputação, sua preparação, tudo isso foi considerado lixo. Da tribo de Benjamim, lixo. Circuncidado ao 8º dia, lixo. Fariseu de fariseus, lixo. Aluno de Gamaliel, lixo. Na verdade, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Por causa dessa transformação, nós somos, escutem, somos os microfones perfeitos para proclamar o poder do Evangelho. Paulo ficou impressionado com o que aconteceu na cruz. Deus trocou os culpados pelo inocente, o sem pecado pelos pecadores, o rei pelos escravos, o amo pelos servos, o Criador pelas criaturas, o juiz pelos acusadores, o Redentor pelos redimidos. Através dessa troca gloriosa, nós, os injustos, nos tornamos a justiça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo em um mundo em rebelião contra Cristo. Lembrem-se que este mundo é o campo de batalha.
A cruz é a nossa bandeira. A palavra é a nossa arma. A igreja é o quartel-general, onde vamos e recebemos as ordens atualizadas. A oração é o lugar de descanso no meio da luta e da batalha. O Espírito Santo é o poder que desce e que nos sustenta. O céu é o nosso destino. E adivinhe, Cristo é a nossa recompensa. Portanto, a despeito do que vocês veem, tenham ânimo, pois nele temos suas promessas e no Evangelho temos seu poder. Vão e proclamem a mensagem da salvação, mas também sejam uma mensagem viva para a salvação dos homens. Sim, estes são os piores tempos, mas estes são os melhores tempos também. Tempos de desorientação, mas sabemos que temos uma revelação. Estes são tempos de muito medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, amor e disciplina. Estes são tempos em que muitos se desesperam, mas temos uma viva esperança. Estes são tempos de prazeres mundanos, mas temos as delícias de Deus. Um tempo de vazio, mas temos a plenitude de seu Espírito. Estes são tempos muito solitários, mas temos sua companhia. Estes são tempos em que as mentiras chovem, mas temos sua verdade. Tempos de pandemia, mas para nós não são pandemônio. Tempos caóticos, mas não fora do alcance de sua providência. Tempos de gente desenfreada, mas que não está fora do seu controle. De qualquer forma, estes são os piores momentos e os melhores momentos. Se me derem 1 minuto e meio, vou ler para vocês uma carta de um pastor africano que escreveu na noite antes de morrer, e com ela vou finalizar esta reflexão. Ouçam isto, porque isso é o que precisamos. Eu faço parte da comunidade daqueles que não têm vergonha. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Meu destino foi determinado. Eu cruzei a linha, a decisão foi feita. Eu sou um de seus discípulos. Eu não vou olhar para trás. Vou retornar ou ficar parado. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e o meu futuro está assegurado. Eu já terminei a corrida. Eu não quero saber nada sobre pequenos sonhos, visões tímidas, vida sem paixão, conversas mundanas, mesquinhez ou objetivos insignificantes. Não preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoção, aprovação ou popularidade. Não preciso estar certo, ser o primeiro, ser o máximo, ou ser reconhecido, honrado, estimado ou recompensado. Agora vivo na presença dele, confio nele, amo com paciência, sou estimulado pela oração e agora vivo com poder. Meu rosto está voltado em uma direção. Meu ritmo é rápido. Meus objetivos estão no céu. Meu caminho é estreito. Meu caminho é difícil. Meus companheiros são poucos. Meu guia é confiável e minha missão é clara. Posso ser comprado, desonrado, seduzido, distraído, revirado, desviado ou atrasado. Não vou piscar diante do sacrifício. Não vou hesitar diante da adversidade, nem negociar na mesa com meus inimigos, nem considerar popularidade ou viver no meio da mediocridade. Não vou me render, nem vou ficar em silêncio, nem ser contido até que tenha pregado, orado, pago e acumulado em prol da causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Devo continuar até que ele venha, dar até cair, pregar até que todos saibam e trabalhar até parar. E quando ele vier para levar os seus, não tenho nenhum problema em me reconhecer. Minhas cores são claramente vistas. Minhas cores são claramente vistas. Faça, irmão, faça isso por uma razão, e apenas uma razão. Para a glória de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo poder do Teu Espírito. Obrigado pela convicção que nos traz aqui. Dá-nos o que não temos, para fazer o que não podemos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos.